Olá a todos e todas, aqui mais um vídeo do curso de Licenciatura em Matemática da UFRB, a disciplina de Filosofia da Educação. Vamos falar hoje sobre a filosofia contemporânea, a fenomenologia, o existencialismo e o estruturalismo. Estudantes: Erivaldo Silva Marques, Vanúzia Rosa dos Santos Costa, aqui do Polo de Macaúas. Vamos lá? A fenomenologia. A fenomenologia nasceu na segunda metade do século XX, a partir das análises de Franz Brentano sobre a intencionalidade da consciência humana. Esta teoria busca descrever, compreender e interpretar os fenômenos que se apresentam à nossa percepção. O objetivo do método da fenomenologia é chegar à intuição das essências, ou seja, ao conteúdo inteligível e ideal dos fenômenos, captado de forma imediata. Para a fenomenologia, a separação entre sujeito e objeto não deve existir, sendo contra o positivismo. Assim, esse método se define como uma volta às coisas mesmas, isto é, aos fenômenos, aquilo que aparece à consciência, que se dá como objeto intencional. Sua análise parte da ideia de que toda consciência é consciência de alguma coisa. Dessa forma, a consciência não é uma substância, mas uma atividade constituída por atos, a exemplo da percepção, imaginação, especulação, paixão, etc., apresentando-se como um fenômeno que não pode ser conservado, pois ele deve ser visto sempre de novo. O estruturalismo. O estruturalismo tem como principal ideal buscar compreender a organização como um todo, social complexo, ou seja, percebe a importância da análise das inter-relações. Essa teoria foi originada nos estudos linguísticos, quando no ano de 1916, Ferdinand Saussure, linguista francês, veio a desenvolver um procedimento teórico que tinha como fundamento estudar a língua como uma estrutura, ou seja, como um conjunto de elementos que estabelecem relações formais. Este passou a ser um método bastante utilizado nas ciências sociais, por compreender os fatos novos como uma prática e não como um objeto ou conceito, mas sim como uma totalidade, com relação interdependente. O conceito de estrutura remete à composição de elementos visualizados em relação ao todo do qual fazem parte. Assim, todas as partes são estruturadas, dependentes uma da outra, ao ponto de qualquer alteração existente em uma delas implicar em rever o todo devido a esta reflexão. Consiste num método muito utilizado para analisar a língua, a cultura, a filosofia da matemática e a sociedade, principalmente a partir da segunda metade do século XX. O antropólogo Claude Lévi-Strauss apresenta-se como um importante intelectual e criador da antropologia estruturalista. Analisou fenômenos culturais, a exemplo da mitologia, relação de família e preparação de alimentos de duas tribos brasileiras. O existencialismo. O existencialismo surgiu em meados do século XIX, a partir de estudos do dinamarquês Kierkegaard, mas sua difusão foi maior no pós-guerra, entre os anos 50 e 60, a partir de Heidegger e Jean-Paul Sartre. Essa teoria percebeu a importância
da fenomenologia, por trazer um novo interesse ao fenômeno da consciência, pois Heidegger e Sartre, os dois mais importantes filósofos da corrente existencialista, foram profundamente influenciados pela filosofia de Edmund Husserl e desenvolveram um método fenomenológico como base de suas respectivas posições filosóficas. Sartre contribuiu com mais pensamentos sobre a liberdade e chefiou dentro do movimento uma corrente ateísta. Para Sartre, a ideia central de pensamento existencialista é que a existência precede a essência. Diz não existir nenhum Deus que tenha planejado o homem, portanto, não existe nenhuma natureza humana fixa a que o homem deva respeitar. O homem está totalmente livre, é o único responsável pelo que faz, de si mesmo. E para ele, assim como havia colocado Kierkegaard, essa liberdade e responsabilidade é a fonte da angústia. As principais ideias dessa corrente filosófica são a percepção do ser humano enquanto indivíduo, e não com as teorias gerais sobre a respeito do homem. Defende a ideia de que deve haver, em primeiro plano, a preocupação com o sentido ou o objetivo das vidas humanas, e não mais com verdades científicas ou metafísicas sobre o universo. Existe então a percepção de que o homem não foi planejado por alguém para uma determinada finalidade, como os objetos que o próprio homem cria, mediante um projeto. O homem se faz em sua própria existência. A respeito do mundo, diz que ele, como nós o conhecemos, é irracional e absurdo, e está além de nossa total compreensão. Assim, nenhuma explicação final pode ser dada com relação a ele, ser de maneira que é. A falta de sentido, a liberdade consequente da indeterminação, a ameaça permanente de sofrimento dá origem à ansiedade, à descrença em si mesmo e ao desespero. Há uma ênfase na liberdade dos indivíduos como a sua própria humana distintiva mais importante, da qual não pode fugir. Meu muito obrigado. Aqui as referências da pesquisa realizada e fundamentada, e até a próxima.